Como eu conheci a Irmandade Cruz nas Águas, como eu fui apresentado a essa Irmandade. Eu, através de um processo de desdobramento mediúnico, eu fui levado então a essa Irmandade na região do astral. Abrimos um parênteses aqui. Para as pessoas que conhecem, sabem, acreditam, já vivenciaram o processo do desdobramento, fica muito mais fácil compreender toda a narrativa que será efetuada a partir desse relato. Para as pessoas que não conhecem o que é o desdobramento, as pessoas que ainda têm dúvida sobre o processo, procedimento, as pessoas que não acreditam, fica a minha observação. Talvez você consiga acompanhar o relato, vai entender a história como um todo, mas com certeza terá dificuldade de fazer associações de credibilidade para o teor da história. Então, faço aqui esse parênteses para que você seja advertido no quesito sobre o desdobramento. E fica a sugestão para aqueles que não conhecem, não se aprofundaram, não sabem, nunca ouviram falar sobre o desdobramento, fica a oportunidade para você, então, ler, conhecer, ouvir a respeito e, quem sabe, se permitir, e for do seu merecimento, vivenciar essa experiência. Fecho aqui esse parênteses sobre o processo de desdobramento mediúnico. Era uma segunda-feira, o ano era 2018, e eu estava me preparando para ir para o serviço, levantava muito cedo, acordava por volta das 5:30 da manhã. Eu morava na cidade do Valparaíso e trabalhava em algumas escolas no Cruzeiro e no Sudoeste. Então, eu acordei por volta de 5:30 da manhã, nessa segunda-feira, passando muito mal. Eu não sabia, nessa época, que eu estava com a pressão desregulada. E eu estava passando mal porque a pressão estava alta e eu realmente não sabia. Na verdade, era praticamente um primeiro momento em que eu recebia no meu corpo a sinalização do problema de hipertensão. Fato é que eu me despertei, passando muito mal, e pedi que a minha esposa, na época, fizesse um chá, não sei se capim-santo, alguma coisa assim, porque eu estava com uma fadiga no peito e aquela sensação de como se fosse infartar, e começou a bater o desespero, o pânico, e eu lembro que para poder tomar um pouco de ar, eu abri a porta da sala e saí assim para a varanda, e me sentei na calçada da varanda, e aí comecei a puxar o ar, comecei a procurar a respiração, e de repente eu começava a sentir uma falha na palpitação, não sentia o meu pulso. Então eu falei, não, eu me recuso a morrer sentado, eu vou dar uma volta. E nisso que eu levantei, eu dei uns 3 passos, morava em condomínio, e eu dei uns 3 passos em direção à rua e de repente tudo rodou e eu vi que eu ia cair ali na porta de casa. Então eu voltei para a varanda e a minha esposa já estava trazendo o chá, tomei o chá, fiquei ali respirando, controlando a respiração até que me acalmei. 40, 50 minutos depois, eu já estava bem e assim nós nos organizamos para dar sequência nas atividades do dia. Uma parte do trajeto a minha esposa ia comigo, ela ficava numa parte do trajeto e se dirigia ao seu trabalho. A minha filha menor ficava na creche e eu me dirigia então ao meu serviço. Assim fizemos, fui para o serviço dirigindo, me senti bem, fui cantarolando no carro e nosso trajeto era mais ou menos ali uns 25, 30 quilômetros. Bom, deixei a filha na creche, deixei a esposa no ponto onde ela se dirigia para o seu trabalho e fui até o meu serviço. Quando eu cheguei à escola, o meu porta-mala do carro tinha vários livros, porque eu dava aula para vários segmentos. E como eu havia tomado chá, eu estava com muita vontade de ir ao banheiro. Então eu falei, não, eu vou ao banheiro e aí eu volto para escolher os livros referentes à série que eu tinha que dar aula naquele dia.
E eu tinha que transitar ali do estacionamento da escola para a sala dos professores, algo em torno de 100, 150 metros. Quando eu cheguei à sala dos professores, que eu entrei no banheiro, eu achei que eu fosse morrer no banheiro, porque o mundo rodou, a vista escureceu e o meu coração estava para saltar pela boca. Para vocês terem noção, quando eu consegui, depois de me apoiar nas paredes, abrir a porta para pedir socorro, que o colega colocou a mão no meu peito, ele deu um pulo para trás e disse: chama o SAMU desesperadamente. Quando eles foram verificar a minha pressão, já depois de uns 20 minutos, os batimentos ainda estavam 180 e a pressão estava 23 por 15, 16, alguma coisa assim. A minha esposa estava grávida de 7 meses do nosso segundo filho e eu pedi que não a avisasse porque ela estava sem transporte e ia ficar muito preocupada. E nessa época, nesse serviço, eu dividia a carga horária na escola pública e na escola particular. E eu estava nesse primeiro turno em uma escola particular. E eu não sei se todos sabem como funcionam as empresas privadas, a escola particular, essa coisa toda, enfim. Você passou mal, eles ligam logo para um parente, para que alguém possa te encaminhar e fique a serviço, à disposição. A escola não tem funcionários, não tem recurso para poder uma pessoa se deslocar, te acompanhar, enfim. E a escola entra numa paranoia, porque, querendo ou não, tem uma sala com 40 alunos que estão sozinhos. Precisa de um substituto. Eu já conheço essa rotina há muito tempo, mais de 20 anos em sala de aula. À medida em que eu fui ficando melhor, tentei contato com umas 2 pessoas para tentar fazer um intermédio, não foi possível. E eu fui me acalmando e, de repente, eu falei para a coordenadora que eu me dirigiria até o estacionamento porque uma pessoa iria me buscar e me levar para o hospital. Eu vi o alívio da coordenadora no sentido de, graças a Deus, vamos nos livrar desse problema. Muitos podem achar exagerado, mas é exatamente assim que funciona em muitos lugares, em muitos locais. E eu fui para o estacionamento, entrei no carro, fiquei um pouco ali encostado no banco, respirando. E aquela sensação de morrer voltou novamente, a pressão estava bastante oscilante. E aí me deu uma angústia, uma dor, um desespero, porque você começa a imaginar na possibilidade da morte, enfim. E me deu uma saudade muito grande da minha mãe. A minha mãe, nessa época, morava em uma outra cidade, eu estava no Cruzeiro, que é uma cidade no Distrito Federal, cidade satélite, e minha mãe morava na Ceilândia, cerca de 27, 30 quilômetros também. E eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Falei: mãe, a senhora está em casa? Ela: tô, tal. Falei: olha, aconteceu uma situação aqui, eu estou liberado do serviço hoje, não vai ter expediente, que eu não queria alarmá-la. E eu disse: eu estou indo aí, tudo bem? Fazia tempo que eu não havia. Nessa época eu conseguia vê-los com muita dificuldade aos finais de semana. E ela falou: tudo bem, meu filho, pode vir e tal. E aí eu peguei o carro e saí dirigindo, me cambaleando, um risco, claro, reconheço. Mas, à medida que o vento foi entrando pela janela e tal, as coisas foram se harmonizando e eu consegui chegar à casa da minha mãe. Quando eu cheguei à casa da minha mãe, contei para ela o que havia acontecido. E ela: não, meu filho, tem que ir ao médico, enfim, aquela coisa toda. Então, ela falou: você vai ficar por aqui? Eu vou fazer um almoço. A minha mãe tem uma ateliê de costura. E o meu pai, hoje já com 82 anos, na época um pouco mais, bem mais novo, mas já havia passado por um processo de amputação, porque ele é diabético, havia perdido uma visão, enfim. Fiquei ali no sofá da sala conversando com meu pai e tal, enquanto minha mãe preparava a comida e assim por diante passamos o dia. Meu pai já tem o hábito de dormir toda tarde. E quando ele foi deitar, eu tenho muita liberdade com meu pai, somos muito brincalhões. Eu disse: eu agora vou deitar ao lado desse velhinho. E ele: eu não quero marmanja aqui comigo. Eu estava com 41 anos, na época. E eu sei que meu pai deitou e eu deitei ao lado dele na cama. E de repente começou uma chuva torrencial. Isso era 3 horas da tarde, em plena uma segunda-feira. E minha mãe falou: não vai vir cliente nesse horário, dessa forma. Ela fechou as portas do comércio e falou: vou deitar também. E nisso ela colocou uma esteira do lado da cama. E porque ela falou: estou com um problema na coluna, preciso estar alinhando a coluna, enfim e tal. Quando nós estávamos deitados ali, me ocorreu algo e eu comentei com eles. Eu disse: mãe, eu estou lembrando aqui que
essa situação que nós estamos vivendo, os três, eu, a senhora e meu pai, de estarmos deitados no mesmo quarto, ocorreu há 40 anos atrás. Porque eu nasci e um ano depois a minha irmã nasceu. O que eu quero dizer com isso? A observação que eu consegui fazer naquele momento. Que o fato de termos os três corpos no mesmo espaço, havia acontecido na minha vida há 40 e poucos anos atrás. Bom, eu fiz esse comentário de forma muito despretensiosa, apenas observando a situação em si. E aí nós dormimos. Assim que eu dormi, então eu entrei no processo de desdobramento em sonho e me encontrei dentro de um caminhão pequeno, conduzido por uma pessoa que a feição era familiar, mas eu não recordava o nome. E à medida que o caminhão ia fazendo seu trajeto, eu percebi que eu estava sendo conduzido para um local de trabalho mediúnico. E eu olhava e, enfim, é um local muito agradável, muito verde, até que esse caminhão parou. E quando ele parou, eu vi um muro e portões de ferro, né, muito grande. Então aqueles portões foram abertos e eu desci. E quando eu estava na porta desse local, eu percebi que uma pessoa passou por mim, eu a reconheci, ela frequentava o mesmo local de uma casa de fraternidade que eu frequento. E o que me chamou mais a atenção é que a uns 100 metros de onde eu estava, no portão, no meio daquele gramado, havia conjuntos de túmulos. Havia uma mesa que era para ser conduzida à cerimônia e ao trabalho. Essa mesa tinha o formato de cruz e ela era composta de uma forma que como se fosse um aquário, ela tinha água, ela era um formato de cruz e tinha água. E ao lado direito e esquerdo, o que deveria ser as cadeiras para as pessoas sentarem eram túmulos, as lápides. E de repente eu olho e vejo minha mãe. A minha mãe estava limpando o túmulo dela. Aquilo me deu um pânico. E eu observei que no meio daquelas pessoas que estavam limpando os túmulos, havia uma diferença. Uns que eu conseguia ver a presença corpórea muito mais nítida, como era o caso da minha mãe, e outros que eu conseguia ver a formação corpórea e as vestes muito transparente. E imediatamente eu entendi que ali fazia uma diferença de espíritos que estavam frequentando aquele local, espíritos de desencarnados e espíritos de encarnados. Quando eu estou nessa situação, travado, nem ia para frente nem para trás, uma senhora começou a falar comigo. Ela chegou de uma forma muito sutil que eu nem percebi. E vestida numa túnica sobre tons azuis. Ela começou a falar comigo e de repente eu comecei a prestar atenção no que ela falava, porque o meu canal auditivo estava aberto captando o som ao redor. Mas eu ouvia a voz dela e não passava pelo meu canal auditivo. E aí eu percebi que ela estava se comunicando comigo telepaticamente. E quando eu fixei o olhar para ver quem é aquela senhora, na face dela não havia feição dessas do nosso corpo. Havia a silhueta do corpo, havia a silhueta da face, dos olhos, mas tudo em formato de água, como se fosse uma cachoeira escorrendo. E que eu olhei para as mãos dela, que saíam da túnica, o corpo, as mãos dela, ela tinha um corpo de água corrente. E que eu olhei para os pés, não vi os pés, e aí foi quando eu vi que ela estava levitando a cerca de uns 25 centímetros acima do solo. Eu chamo essa Senhora das Águas, e ela então começou a conversar comigo, e eu lembro que ela disse, não precisa ficar com medo, você ainda não morreu. Quando ela falava isso, eu olhava para trás, e ao olhar para trás, procurando o portão para correr, eu não vi o portão, eu vi os nossos corpos. Eu olhei para baixo e eu via o meu corpo deitado na cama ao lado do meu pai e eu via minha mãe. Então, aí entendi que eu estava num processo de desdobramento dentro dessa situação. Me voltei para a senhora e continuei ouvindo o que ela estava me dizendo. E aí ela disse, quando eu ia perguntar
o que a minha mãe estava fazendo lá, porque a minha mãe hoje aqui cumpre uma jornada na igreja evangélica. E aí ela disse: a sua mãe frequenta aqui há muito tempo, né? Uma trabalhadora assídua dessa casa. E você está aqui, inclusive, a pedido dela, né? Que comunicou com algumas pessoas para que recomendasse e trouxesse você aqui. Bom, e aí eu percebi que naqueles túmulos tinham pessoas de todos os credos religiosos, católicos, umbandistas, kardecistas, enfim. Todos estavam ali fazendo, de certa forma, um trabalho de limpeza e preparação do seu processo de morte, porque a limpeza dos túmulos não era a limpeza do local material. Mas aí comecei a compreender qual era a natureza daquela presença e daquele trabalho e assim por diante. Então essa senhora me pediu para que eu me aproximasse e eu fiquei pensando qual seria o meu túmulo. E ela disse: o seu espaço ainda não é aí. E me levou para perto da mesa. E quando eu cheguei perto da mesa, que vi aquela água viva circulando, mais à frente eu avistei que o caminhão que me trazia tinha dado a volta e entrado como se fosse por um portão lateral. E ele havia despejado no gramado muitos pertences materiais. E ela disse: aquilo lá tudo é seu. E que eu olhava tinha sandália de quando eu era bebê, brinquedos, carrinhos, chupetas, panos, camisetas, roupas, até os dias atuais. E aquilo começou a ser incinerado e virar cinza. E ela falou: olha, ali é onde a gente faz o trabalho do desapego das coisas materiais, das ilusões que vocês ficam agarrados e atrapalham vocês no processo imediatamente após a passagem, quando vocês fazem o desencarne. Bom, eu entendi que de alguma forma eu estava sendo convidado a refletir sobre os meus apegos, sobre as coisas materiais, às quais às vezes a gente dá muita importância. E entendi também que estava convidado a frequentar e conhecer um lugar que de certa forma ajuda a preparar e recebe o ser quando desencarna, assim como vários outros lugares, quando faz a passagem, para que aquela alma continue sua jornada, continue seu trabalho, receba as orientações, os cuidados e assim por diante. Essa senhora me apresentou a mesa no formato de cruz, me apresentou na ponta, na cabeceira da cruz, onde havia uma cascata, e lá no alto da cascata havia a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. E essa cascata fazia uma volta, e por baixo dessa cascata um corredor. E dentro do corredor, também tudo formado de água, havia um ser com um manto azul que estava por trás dessa cortina de água, fazendo todo um trabalho de cura dos irmãos que eram atendidos ali. Então a dinâmica da coisa funcionava da seguinte forma: irmãos encarnados e desencarnados, desdobrados em atendimento dentro desse trabalho, passam pelos túmulos que na verdade são tronos de atendimento, são atendidos por esses espíritos, por trabalhadores, entidades, guias e monitorados às vezes por parentes ou coisas do gênero. Recebem as orientações que são necessárias, os cuidados, os encaminhamentos, para que faça então o trabalho de desapego das coisas materiais e da vida terrena. Começam a fazer isso, de certa forma, alguns antes de morrer, e outros que são resgatados e levados dentro dessa egrégora dos marinheiros, na força de Nossa Senhora dos Navegantes, que são recolhidos da grande calunga do mar, são colocados nesses tronos para serem atendidos, para que possa cessar esse sofrimento pelos apegos, desde os apegos emocionais, físicos, psicológicos e materiais. E depois que fazem esse atendimento, são atendidos nesse corredor, atrás dessa cascata, por outros seres da linha do mar, e que também são atendidos por esse irmão do manto azul, que eu vou explicar quem é esse irmão posteriormente numa outra colocação. Inicialmente esse foi o contato e essa foi a apresentação, e após conhecer esse espaço me foi sinalizado, apenas mostrado
a dimensão e a proporção da Irmandade Cruz nas Águas, que foi quando essa Senhora das Águas disse: você está na Irmandade Cruz nas Águas. E me trouxe a explicação do que seria essa Irmandade Cruz nas Águas, no sentido de formar uma encruzilhada em um ponto de encontro para almas que se encontram para a limpeza, para a cura e para o resgate, assim como vários lugares que já existem no plano astral e que também estão instalados com suas representações na Terra. A estrutura da Irmandade Cruz nas Águas é muito grande, tem uma ordem franciscana, tem vários departamentos. Não fui levado a esses departamentos, fui encaminhado apenas para esse trabalho que acontece estruturalmente numa parte do jardim, de um dos jardins dessa Irmandade. Tomei consciência, sei que existe trabalhos de ordens diferenciadas e de ordens maiores, das quais não fui levado durante todos esses 7 anos que visito, que trabalho e que participo das atividades nessa Irmandade. Tenho consciência, sei que existe, mas não me foi aberto, porque a mim foi ofertada a oportunidade de conhecer essa parte e esse trabalho da Irmandade Cruz nas Águas, que particularmente eu já considero muito, dado a proporção e a profundidade de significância e relevância que é esse trabalho, onde faz-se o encontro, o resgate de almas, encaminhamento de espíritos e assim por diante. Então, eu tomo conhecimento da Irmandade Cruz nas Águas numa situação dessa em que faço menção lá no início da narrativa, quando numa segunda-feira deveria ir para o trabalho, não consigo trabalhar, passo por um processo físico que me desperta para um determinado cuidado relacionado à minha saúde. Depois vou à casa dos meus pais, vivencio essa história que me remete à ideia dos corpos vivendo no mesmo espaço há mais de 40 anos. Passo por esse desdobramento às 3 horas da tarde, no momento em que uma chuva cai sobre nós. E quando eu volto desse processo, eram exatamente 6 horas da tarde, e que eu havia estado lá nessa Irmandade, conhecendo dessa forma que me foi colocado. Daí para frente, desse dia em diante, eu comecei, durante todos os 7 anos subsequentes, a visitar a Irmandade, a desdobrar e participar de atividades, e conhecer outros irmãos, e conhecer outros seres, e conhecer outros espíritos, e o formato da Irmandade Cruz nas Águas e esse trabalho. Fato é que, depois de todo esse tempo, dada a circunstância atual, recebi a tarefa de desempenhar aqui uma atividade que remete à ideia de conciliação, de apresentação, de divulgação e conhecimento da Irmandade Cruz nas Águas. Como a Irmandade existe no plano astral, como ela está instalada por ordens superiores, na guiança de espíritos superiores, a mim me foi aberto fazer um trabalho dentro da minha história de karma familiar e outras questões, fazer um trabalho onde ele vai agora se ajustar dentro dessa sigla ICA, Irmandade Cruz nas Águas. Ele vai ser consolidado como um Instituto de Caridade e Auxílio, seguindo uma linha de raciocínio e de operação dos franciscanos. Por que isso vai acontecer dessa forma? Durante esses 7 anos, eu conheci um irmão que é um espírito mentor que se apresentou. Chama-se Emiliano Gaita. Emiliano Gaita é um franciscano que vem de muito tempo, desde o século XV, século XVI, se eu não me engano, na Itália. E ele é quem me trouxe toda a orientação e toda a organização do Instituto de Caridade e Auxílio na linha franciscana, para então fazer um trabalho de aprendizado, de estudo, de conhecimento sobre o que de fato é caridade e o que de fato é ajuda. Então, no plano astral, dentro do aspecto da espiritualidade, a Irmandade Cruz nas Águas existe sob o comando e ordem de seres divinos, iluminados, ligados a São Francisco de Assis. E dentro da proposta de trabalho, a mim
direcionado, encaminhada a proposta. Diga-se de passagem, nada disso é imposto, a proposta é feita, o convite é feito, o contrato é estabelecido. As consequências desse trabalho, a superação das dificuldades é de inteira responsabilidade minha. O Instituto de Caridade e Auxílio é de organização em âmbito humano, sob a responsabilidade de humanos, com aglomerados de humanos que se reúnem dentro dessa proposta, dentro dessa linha de raciocínio, de trabalho, em conformidade e parceria com todos os outros trabalhos que existem no que diz respeito à justiça social, à ajuda e à própria caridade na face da terra. Então, o Instituto de Caridade e Auxílio é algo que está se consolidando, está para, de fato, vir a existir de fato e de direito. E isso faz a gente pensar na responsabilidade e na forma como determinadas coisas devem acontecer. A proposta do Instituto de Caridade e Auxílio é uma proposta que tem a ver com os nossos compromissos, com a nossa voluntariedade, tem a ver com a nossa disposição, mas não é uma coisa feita aleatoriamente, sem amparo, sem fundamentação. Está literalmente ancorado. A Irmandade Cruz nas Águas, que é uma irmandade e uma entidade que já existe no plano astral e que tem todo o seu trabalho, que tem toda a sua ordem e apenas nos dá uma ancoragem e nos dá um apadrinhamento para que a gente tenha consciência de que o trabalho na Terra não é feito somente na Terra, nem só pelos irmãos que estão em Terra, mas com referências e amparo e ajuda daqueles que também estão no plano astral, em uma espiritualidade superior, a fim de que a gente então consiga fazer, de fato, o caminho da preparação para essa etapa da vida que é tão rejeitada por nós, que é a morte, e que é, de certa forma, trabalhada muito pouco ou é velada, porque as pessoas têm dificuldade de falar sobre a morte, têm dificuldade de refletir sobre, às vezes buscam respostas relacionadas à morte que vão de forma contrária ao propósito da morte. Então, é aí que se abre a questão do Instituto, no intuito de abrir uma escola de reflexão, de estudo, de parceria e, ao mesmo tempo, uma confraternização entre amigos, entre filhos, que se juntem a essa proposta e queiram seguir nessa linha de trabalho, de raciocínio, de pensamento, alinhado a tudo que já existe na vida de cada um.